mente do nosso coração, e que a partir de hoje nós nunca mais seremos o mesmo, mas seremos transformados conforme a vontade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 16 em diante. 1 Samuel capítulo 16, versículo 16 em diante. Diz assim: Manda, pois, Senhor nosso Deus, os teus servos que estão em tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar de que jeito? Bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé. Qual é? Agora nós vamos citar as características dele aí. O filho de Jessé é o quê? O belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Fala comigo, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou. Agora eu quero que os irmãos citem aí, o que ele colocou no jumento? O que Jessé colocou no jumento para Davi carregar? Vamos lá? Pão, o que mais? Odre de vinho e não, está devagar. Vamos falar mais forte. Vamos lá. Um pão, um odre de vinho e um cabrito. E enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e fez o seu escudeiro. Olha só, hein? Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar a Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém? Que palavra maravilhosa. O tema da mensagem: plano perfeito, Jesus. Irmãos, plano de ação, para esclarecer os irmãos, todas as pessoas fazem plano de ter a sua casa própria, se casar, né? Vou me planejar para me casar. Todos fazem planos. Uma empresa, por exemplo, faz planos e estabelece esse método, né? Muito utilizado para alcançar os melhores resultados dentro da empresa. A empresa vai estabelecer de forma organizada a metodologia do planejamento, diretrizes para serem realizadas, ou seja, colocará as suas metas em prática, seus objetivos, seus tipos de atividades que irá providenciar para a sua execução. Será necessário também selecionar as pessoas que, ao executar as atividades, né, que irão atuar em cada tarefa, para que o processo seja acompanhado, monitorado de alguma forma, aí até atingir o seu objetivo, né? No caso de empresa, atingir as suas metas financeiras, não é assim? Todas as empresas fazem isso, resultados. E estes planos de ação são minuciosamente planejados, né? Estes planos são minuciosamente pensados, criados, para que nada dê errado. Então, as Escrituras Sagradas nos mostram que o nosso Deus, Ele também elaborou um plano perfeito. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Por quê?
embora o homem pode fazer planos, e os homens podem até aplicar metodologia de planejamento, Taniguchi, que é os planos da metodologia de administração, né, a teoria da administração, começou no Fordismo, depois lá do Toyota, no modelo do Toyota, onde estabeleceu metodologia para que o processo, né, seja da melhor perfeição possível, a qualidade. Por mais que os homens aplicam uma metodologia para atingir um ótimo objetivo, né, um objetivo ótimo, eles não conseguem alcançar, porque somente Deus consegue planejar e fazer aquilo perfeitamente. Para o homem que estava no jardim, o homem desobedeceu a Deus e perdeu aquela comunhão. Os irmãos cantaram um cântico aqui, do jardim. Meu orgulho me tirou do jardim, e sua humildade colocou jardim em mim. Só que, do momento em que o homem foi tirado do jardim por causa da sua desobediência, até Jesus retornar, né, dar a oportunidade para o homem voltar para o jardim de novo, foi um espaço de tempo muito grande, uma dificuldade muito grande. A Bíblia fala que o homem vivia em trevas, o pecado inundou a humanidade. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, estava dominado pelo mal, dominado pelo pecado, pelas trevas. E desde aquele momento em que o homem pecou, mas Deus na sua presciência, né, na sua sabedoria, Ele já tinha estabelecido um plano perfeito para o homem. E aí, pastor Wellington, na semana passada, ele falou: Fabrício, poderia ministrar a palavra sobre a Páscoa? E eu estava orando na parte de Deus, né, buscando algo para trazer para a igreja, e o Senhor me falando ao meu coração, escolhi essa palavra de Davi, para falar a respeito do plano perfeito de Deus. Por que Davi? Davi, tirando os vacilos que ele cometeu, os erros que ele cometeu, a história de Davi tipifica Cristo, leva a Cristo. Muitas coisas no Antigo Testamento, né, mostra Jesus, apontava para Jesus. Então Davi era um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. E quando nós lemos a história de Davi aqui, Davi, ele foi um menino, né, desde a sua infância, um menino cuidadoso com as coisas que ele fazia. Ele gostava de fazer as coisas bem feitas. Tudo que colocava na mão de Davi, ele fazia bem feito. Ele era um servo que gostava de fazer bem feito tudo que colocava em sua mão. E uma das coisas que ele amava fazer era cuidar de quê? Era cuidar de... Ele fazia isso tão bem e com muito esmero que ele poderia dar até a sua própria vida por conta das ovelhas. Ele enfrentou o quê? Um urso, um leão, por causa das ovelhas. Ele era um pastor que amava as ovelhas, e isso aponta para Jesus, porque Jesus também era o pastor, o bom pastor. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Foi o meu primeiro versículo que eu aprendi a decorar, né? Foi esse versículo: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, capítulo 10, versículo 27. E aí eu digo para os irmãos: por que então Davi foi escolhido para apontar então um plano perfeito para Jesus? Preste bem atenção na história de Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Na época da monarquia, Saul foi escolhido rei, ungido rei. Só que ele foi abençoado por Deus até o dia que ele permaneceu obediente a Deus. Mas a partir do momento que ele começou a desobedecer a Deus, Deus tirou dele o espírito da presença de Saul e falou: você não vai mais reinar em Israel, vou
colocar outro no seu lugar. E quem foi que ficou no lugar de Saul? Foi Davi. Davi, antes de ser rei, ser ungido rei, ele estava no pasto cuidando de ovelhas. Ele tinha vários irmãos. Mas no texto que nós acabamos de ler, teve um momento em que Saul estava passando por uma tormenta. A Bíblia diz que o espírito maligno atormentava Saul. Deus permitiu isso acontecer com Saul. E Saul representa a humanidade. Saul, nesse momento, representa um homem que se afasta de Deus. Toda vez que o homem se afasta de Deus, perde a comunhão com Ele, ele não consegue dormir mais, ele não consegue viver em paz, não consegue viver em alegria, não consegue ter sossego, porque a Bíblia fala que a paz só existe quando o homem encontra Jesus. Quando o homem tem a presença do Espírito Santo, ele tem paz. Só que Saul não tinha paz. Saul representa a humanidade afastada de Deus. E aí, os servos de Saul falaram assim: Saul, vamos procurar um tocador aí de alguma coisa, de um instrumento, para tocar para você, porque se essa pessoa começar a tocar, esse espírito maligno vai sair de você. Manda, Senhor nosso Deus, os teus servos que estão em tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Fala comigo: e te acharás melhor. Saul estava atormentado por um espírito maligno, mas mandaram buscar Davi. Disse Saul aos seus servos: buscai pois este homem, já que ele sabe tocar bem, tocar de verdade. Porque, irmãos, assim como o homem é tricotomo, Pai, corpo, alma e espírito, e Deus também é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a música também é trina. De que forma? Existe harmonia, melodia e quê? E ritmo. Existem músicas que é para você cantar, né? Cantar. Existem músicas que é para você somente ouvir. Só ouvir. Existem músicas que é para você dançar. A alegria está. Como é que é a música que nós estávamos dançando aqui agora há pouco? Dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Existem músicas que chamamos música de adoração. Está relacionado, tá? Com a alma. Uma coisa traz alegria ao espírito, outra coisa traz alegria e paz à alma. O homem que toca e quer expressar alguma coisa, seja para ele, tem que conhecer, relacionar com quem ele está adorando. Então, preste bem atenção: se a música, existe música que é para adoração, você tem que saber e conhecer com quem você está adorando, para quem você está tocando. Portanto, Davi tinha uma experiência profunda com Deus, e toda vez que ele tocava, ele tinha uma relação, especial com o nosso Deus, e não havia espírito maligno que ficava perto, porque não suportava a presença do Espírito Santo. Não era música para fazer dançar, não era música para fazer cantar, mas era música para expulsar capiroto, aleluia. Não era música para você ficar sorrindo, não era música para você ficar, piruleta, não. Era música para expulsar demônio. Então Davi tinha uma experiência com Deus. Eu vou expulsar, que Saul está endemoniado, tem um espírito ali atormentado, eu vou começar a tocar aqui uma música, na harpa, porque diabo nenhum vai ficar na frente. Disse Saul: trazei esse homem. Então respondeu um dos moços: conheço um filho de Jessé, o belemita.
belemita por quê? Nasceu aonde? Belém. Belém significa casa do pão. E aí eu vou dizer assim, quando eu falo Davi, Davi aponta para Jesus. Davi nasceu em Belém, o belemita. Belém significa casa do pão. Quem que é o pão da vida? Não é à toa que está escrito aqui, o belemita, uma característica, apontando para Jesus. E aí vou dizer para você, que saiba tocar e é forte e valente. Olha, o nosso Senhor Jesus é forte e valente. Mas como Ele é forte, a Bíblia fala, olha, se você ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e no nome do pastor Sebastião, que vai expulsar demônio, no nome da Maria José, no nome da tia Sandra, no nome do Felipe, no nome do Kainan aqui, baterista, embora ele tenha uma baqueta de fogo aqui, de vez em quando ele entra no mistério, mas não é o nome dele não. No meu nome, Jesus, no meu nome, expulsarão, no meu nome, curarão, no meu nome, ressuscitarão mortos. Irmãos, não existe nome mais poderoso do que o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, não há em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nome do Senhor Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus. Ele é poderoso, Ele é valente, aleluia, guerreiro, homem de guerra. Lembra desse hino? Homem de guerra é Jeová, Senhor Jesus, aleluia. Então diz assim, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. Meu lindo Jesus, meu amor, meu lindo Jesus. Toda palavra que eu lembro da música. Me desculpe, irmão, eu lembro de música. De boa aparência. Embora Isaías 53 fala assim, olha, quando Isaías, para os homens, né? Isaías 53 diz o seguinte, olha só, quem deu crédito à nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raízes de uma terra seca que não tinha aparência nem formosura, era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E aí, eu vou deixar para você ler esse texto, Isaías 53, lê depois, senão eu não vou pregar, eu vou ficar lendo aqui. Irmãos, todo o Antigo Testamento apontando para Jesus. Aí o texto de Davi diz o seguinte, e o Senhor é com ele, e o Deus é com ele. E Jesus falava, eu e o Pai somos um. Se você quiser chegar ao Pai, tem que quê? Vir a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aí, olha só. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Que está com as ovelhas. Jesus, o bom pastor, Ele gosta de estar com as ovelhas. O Jesus, o nosso bom pastor, Ele ama as ovelhas. Eram 100 ovelhas. Como é que é? Ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, ao contá-las todas, me faltava uma, e
triste chorou. Olha, se você está pensando que está se sentindo fora do aprisco, o Senhor Jesus, o nosso bom pastor, hoje está querendo te pegar no colo, trazer você de novo. Se você está ferido, com a alma ferida, com a alma angustiada, olha, no aprisco do Senhor tem cura, no aprisco do Senhor, aleluia, tem solução para as suas feridas. O bom pastor Jesus, Ele quer te trazer de volta. Ele quer te dar água para beber, Ele quer te dar água para beber, Ele quer te dar água para beber, Ele quer te dar água para beber. Olha só, irmãos, no versículo 20, tomou, pois, Jessé um jumentinho. Ah, como é que Jesus entrou em Jerusalém? Ele entrou a cavalo? Ele entrou como é que chama? Numa Ferrari? Não, ele entrou montado no quê? Então, olha, tomou Jessé um jumentinho. Davi, apontando para quem? Jesus. E carregou, agora eu quero que os irmãos prestem bem atenção, está com a Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta aí? Versículo 20, capítulo 16 de 1 Samuel. Capítulo 16. Jessé pegou um jumento e carregou de pão. O que mais? Um odre de vinho e um cabrito. Vamos de novo. Pão, um odre de vinho e um cabrito. Chamamos isso de recurso. Quando se faz um plano, numa empresa, planeja tudo. Planeja tudo. Ah, planeja isso, né? O início, né? Tem aquela curva do planejamento de projeto, né? Famosa curva de planejamento de projeto. E aí, no final das contas, que deu recurso? Qual que é a principal coisa de um projeto? Se tem o quê? Recurso. Para executar um plano, para que um plano seja perfeito, é preciso de recurso. Saul precisava ser liberto, Saul precisava ser curado, Saul precisava se ver livre do pecado, mas o plano precisava ser perfeito, o plano precisava ser executado com perfeição. Então Jessé preparou o jumento, e no jumento ele colocou pão, o odre de vinho e o cabrito. E aí eu digo para você, irmãos, Deus planejou a salvação para o homem, e o plano foi perfeito. Nesse plano, Ele planejou tudo, pessoas, trabalho, planejou o povo sair do deserto, sair do Egito e ir para o deserto. No deserto Ele planejou uma nuvem, né? Durante o dia e à noite, uma coluna de fogo. O povo, quando ele chegou na entrada de Canaã, havia gigante, mas havia 2 jovens lá que estavam servindo a Deus com coragem, temente. Ele não era apenas envolvido, eles eram comprometidos com Deus. Apesar dos outros quererem correr, mas eles não. O plano de Deus é perfeito. Se existe gigante na nossa frente, nós vamos entrar. Se existe barreira na nossa frente, nós vamos enfrentar, porque não existe barreira, não existe dificuldade, não existe montanha que o nosso Deus não consegue romper. O plano de Deus é perfeito. Davi escreveu um cântico: plano de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma ou refúgio para todos os que neles confiam. Ele escreveu isso, um cântico. Ele sabia muito bem do que se tratava. E no jumento havia pão. E o que significa pão? Irmãos, recurso. O homem, apesar de ele ter sido criado corpo, né, da matéria, ele também tem alma e também tem espírito. E o homem, por ser um ser espiritual, ele precisa de alimento, de recurso eterno.
O homem foi criado um ser eterno. Embora no nosso corpo físico pode durar aí 80, 90 anos, mais tardar 100 anos, a nossa alma, ela é eterna. Portanto, Deus planejou um alimento eterno para que o homem possa viver em paz, para que o homem possa desfrutar de alegria, para que o homem possa desfrutar de verdadeira alegria. E aí eu digo para você, Jessé colocou pão, porque ele sabia que Saul, embora sendo rei, ele precisava de pão. Precisava de pão. E pão significa palavra revelada. Fala comigo, pão é a palavra revelada. Em João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que mais? Irmão Fernando, me ajuda aí. E todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez, sem a palavra revelada, nada do que foi feito se fez. No entanto, quando Jessé colocou o pão, ele estava falando assim: olha, Saul, ele precisava de um recurso eterno, ele precisava da palavra. Embora Davi iria dedilhar uma harpa, mas o que iria entrar no coração era a palavra. O que iria entrar no coração de Saul era a palavra. E quando isso foi apontado para Jesus, Jesus falou assim: ó, eu sou o pão da vida. Quem quiser nunca mais ter fome, olha, coma de mim. Coma de mim, desse pão, da palavra revelada, Em memória de mim, coma deste pão, em memória de mim, abre o coração, glorifica o meu nome. Significa, irmãos, nós alimentarmos todos os dias com a palavra. Saul precisava de paz, Saul precisava de libertação, mas uma coisa ele precisava para alcançar tudo isso: palavra que liberta, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que cura. Continuando, um odre de vinho. Mas eu quero voltar aqui na palavra ainda. É preciso ter a certeza de que o que ele estava carregando era a palavra. Foi certificado de que no jumento havia, preparado para levar para Saul, palavra, que era o pão, o odre e o vinho. A verdadeira palavra revelada somente é possível quando o Pai revela. E o Pai só é revelado quando o Filho revela o Pai. O Senhor Jesus falou isso. Voltando na palavra ainda, o povo do deserto, em João capítulo 6, 32, diz: comeu do maná, mas o verdadeiro pão do céu queria saciar a alma. Profeticamente era o Senhor Jesus. De maneira que verdadeiramente ele é comido para satisfazer uma alma faminta. Então, quando nós nos reunimos para lembrar, tem muita gente que acha que a Páscoa é, o símbolo da Páscoa é o quê? Um ovo de chocolate. Não sei como, mas chegaram nessa conclusão. Não sei como, mas chegaram nisso aí, é o ovo de chocolate. E é de um coelho ainda, Não sei como, mas chegou. Páscoa significa vitória. Fala comigo, vitória. Vitória, de novo.
vitória. Páscoa significa vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre a carne e vitória sobre a morte. Páscoa significa vitória. Lembra de uma coisa, não significa bombom, não significa ovo de Páscoa nem coelho, é vitória para todos aqueles que creem em Jesus. Vivemos de vitória em vitória, aleluia, alcançamos vitória, é vitória. Nós temos luta, sim, temos luta. No mundo nós teremos o quê? Jesus teve aflição, né? Aflição, muitas aflições, mas que não podia faltar pão. Pão, não podia faltar palavra, não podia faltar. Davi, então, colocou também, aliás, Jessé, colocou no jumentinho que Davi iria, né, levar para Saul. Odre de vinho, irmãos, odre de vinho. O bom vinho significa o Espírito Santo. Jesus, às vésperas da cruz, ele deu isso aos discípulos e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que representa o quê? O Espírito Santo que seria derramado. O odre foi vazado lá na cruz do Calvário. A palavra diz ali que ali saiu água e saiu sangue, mostrando que era ele quem iria descendentar a alma do homem. O vinho derramado, o odre simboliza ali que Jesus derramaria vida, e essa vida que veio da eternidade diretamente do Pai é o seu Espírito Santo. Então, olha só, Saul estava com a alma angustiada, longe de Deus por causa do pecado, mas ele teve a oportunidade de encontrar o pão, e também, aleluias, encontrar ali o odre, o vinho que representa o Espírito Santo, o vinho que representa a alegria do Espírito Santo. Alegria, irmãos, vinho significa alegria, fala comigo, vinho significa alegria. Então Saul estava entristecido e precisava se alegrar. Foi necessário levar um odre de vinho que representava a alegria, e por sua vez apontando para Jesus, que representou o Espírito Santo. Como? João Batista, ao ver Jesus, falou assim: olha, quem sou eu para batizar esse homem? Eu não sou digno de quê? Desatar as suas sandálias. Eu, portanto, batizo vocês com água, mas vai vir daqui a pouco um que vai batizar vocês com Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. Está muito fraco. Espírito Santo e fogo. Então, nesse momento, lembramos que, aleluia, a Páscoa não representa somente, aleluia, o pão, não, representa também a alegria para a vida do homem, o homem que havia entristecido por causa do pecado, vivia na angústia. Quando Jesus veio e derramou o seu sangue, o odre, o puro vinho, trouxe, aleluia, o derramamento da alegria para a humanidade, resgatando a alegria da humanidade. Quantos podem dar glória a Deus? Está muito fraco. Quantos podem dar aleluia? Aleluia, louvado seja Deus. E aqui eu digo para vocês, Mateus capítulo 3, versículo 11, está essa mensagem: eu vos batizo com água, né? A mensagem de João, mas ele, Jesus os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui o terceiro elemento que estava em cima do jumentinho era o quê? O cabrito. Irmãos, recurso. Primeiro recurso, pão. Segundo recurso, o odre de vinho. Terceiro recurso para que o plano desse certo era o quê? Cabrito. O que significa? Como é cabrito?
Irmãos, aponta para Jesus. Sacrifício. O cabrito era um animal que era usado na substituição, era a paga pelo pecado. O pecador, ele morreria se não colocasse ali aquele cabrito para ser sacrificado no lugar, para pagar o pecado que ele cometeu. Então, a morte substitutiva. Entrava ali um cabrito ou o cordeiro. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava ali apontando para Jesus. Deus não permitiu que isso acontecesse com Davi, porque Davi não era filho de Deus. Tinha que acontecer com Jesus. Não aconteceu com Abraão, quando nosso Deus, ele pediu Isaac em sacrifício. Não, Deus não permitiu, porque não poderia acontecer com Isaac, porque Isaac não era perfeito. Não aconteceu com Davi, porque ele não era perfeito, pelo contrário, pecador, pecou muito. A Bíblia fala que Deus não permitiu ele construir o templo que ele planejou, porque ele era homem de mãos o quê? De sangue, era um homem sanguinário. Deus não permitiu ele, gostava de guerra, né? Ele gostava de ir para a guerra. Davi era assim, apesar de ser pequeno, mas gostava de guerra. E aí Deus não permitiu ele construir o templo. Quem construiu o templo foi Salomão. E aí vieram os profetas, vários profetas. Nenhum deles Deus permitiu, porque não era um plano perfeito ainda. O plano perfeito veio ser Jesus. Aí quando Jesus nasceu, o Emanuel, aleluia, aleluia, Davi foi carregando no jumentinho pão, odre de vinho e o cabrito. Jesus, ele se manifestou como o pão da vida. Jesus, ele derramou o sangue vertido na cruz ali, aleluia, como símbolo do odre de vinho. E ele morreu, foi moído por nossas transgressões, foi humilhado, cuspido, colocaram nele pregos, colocaram nele coroa de espinho. Era o sacrifício perfeito. Mas, irmãos, como Jesus sofreu, como Jesus, aleluia, por causa da morte de Cristo, hoje nós podemos dizer: olha, alcançamos sim a verdadeira Páscoa. Hoje nós somos, aleluias, alcançados pela palavra da vida eterna. Hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus, aleluia. Hoje nós podemos adentrar, aleluia, aleluia, aos santos dos santos e falar diretamente com Deus, porque foi Jesus quem permitiu o sacrifício perfeito, aleluia. Aquele animal que tinha que ser perfeito, aleluia, foi o próprio Filho de Deus. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou para Saul. O Senhor Deus, ele nesta hora, ele tem nos enviado os recursos que estabeleceu no plano de salvação, aleluia, do homem. E este recurso só é um, apesar de ser três coisas, mas está em um, chama-se Jesus.
Nessa noite, Ele vem, e Ele vem saltando pelos montes, e Ele vem, saltando pelos montes, e seus cabelos são brancos como a neve, e os seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua... Vem incendiar. É a Páscoa que transforma, é a Páscoa que liberta, é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Talvez a sua vida esteja como Saul. A humanidade está como Saul, jaz no maligno, perturbado pelo mal, pelo diabo, pelo pecado, pelas trevas. Talvez a sua vida esteja assim hoje. O governo, quando deixa de ser de Deus, quando o homem deixa o governo de Deus na sua vida e passa a ser governado pelo mundo, ele não desfruta mais de paz, ele desfruta de prazeres passageiros, mas ele não tem paz. Uma vez, colocaram 2 homens, artistas, pintores, para expressar ali no quadro que eles estavam pintando a paz. E aí, naquela disputa, um começou a desenhar, pintar um lugar muito bonito, tudo verde, os campos lindos, maravilhosos, os animais tranquilos, uma lagoa tranquila, E aí fez aquele quadro muito bonito. Porém, o outro, ele colocou no quadro um ambiente meio turvo, um rio bem grande, com águas torrentes fortes, com ondas, correntes muito pesadas, e aquele ambiente meio que de solidão, apenas uma árvore do lado daquele rio, com um galho seco, esticado assim por cima daquelas torrentes de água forte passando debaixo daquele galho. E ali, naquele galho, havia um lindo ninho de pássaro. E aquele pássaro dentro do ninho tranquilo, e o ambiente em volta dele de tormenta. 2 quadros. Um que parecia não ter nada de problema. O outro tinha um monte de problema, mas tinha um ninho de passarinho em cima de um galho, onde de embaixo havia aquela tormenta passando de água, aquela volumosa, aquele negócio, e o pássaro ali quietinho, tranquilo no seu ninho. Paz não é ausência de guerra, não é ausência de problema. Paz é você viver a experiência da paz em meio à guerra, em meio à luta, em meio às dificuldades. Aquele quadro daquele homem ganhou o concurso, porque é a expressão verdadeira de paz. No mundo, irmãos, o cristão vai ser perseguido, vai ser humilhado. Jesus te chamou, não é para você viver tranquilo não, deitado numa rede preguiçosa. Eu quero trabalhar para meu Senhor, aleluia. Eu vou comprar um sítio, tá, irmã Kézia? E lá eu vou construir a minha rede preguiçosa, porque lá eu vou deitar e vou começar a balançar lá. Vou furar um poço com muita água, Vou plantar uns pés de coco com muita água de coco e vou lá. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Quando Jesus chamou os discípulos,
Jesus falou assim: olha, aquele que não tiver a coragem de deixar pai, mãe, filhos, riqueza, prazeres, não vão conseguir entrar no reino. Porque para seguir Jesus é preciso experimentar o sacrifício, porque o pão é gostoso, o sangue de Cristo nos libertou, mas o sacrifício Ele deixou. Eu fui o sacrifício. Ele falou: olha, aqui está o pão, aqui está o vinho, eu sou o sacrifício, não é? Ele falou assim. Só que a Bíblia fala: quem quiser, ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Significa renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar a todas as coisas erradas do mundo. Então, é gostoso, no meu jumentinho vai ter pão, no meu jumentinho vai ter vinho, no meu jumentinho vai ter também sacrifício. Servir Jesus exige sacrifício, servir Jesus exige sim renúncia. Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Jesus. Servir Jesus é isso. Isso significa Páscoa. Páscoa. Quando você quer viver Páscoa de verdade, você nega o mundo, resiste o pecado. Eis que o pecado ficou para trás. Estamos vivendo em novidade de vida. Então, a preocupação de Jesus foi sempre com o rebanho, assim como Davi, que ele se preocupava com o rebanho. Jesus também, ele sempre preocupou com o rebanho. E a hora já se foi. Nós aprendemos que enquanto Davi reinou, Israel desfrutou de paz, embora tendo guerra. Davi guerreou com vários exércitos, mas foi o período que o povo de Israel pôde experimentar a presença de Deus. A primeira coisa que Davi fez quando entrou no lugar de Saul, falou assim: ó, a arca Saul deixou sair fora, que representava a presença de Deus. Davi falou: vamos trazer a arca de volta, a presença de Deus. E ele foi lá com o seu exército, trouxe a arca de volta. E sabe como que Davi entrou? Aliás, como que a arca entrou em Jerusalém? Davi desceu do palácio, deixou o quê? As suas vestes reais, ele deixou suas vestes reais, embora a sua esposa Mical ficou lá na janela com saltinho alto, né? Como é que pode esse cara aí, rei, deixar suas vestes reais e se misturar com esse povo? Não, irmão, é por causa da presença de Deus. Davi se alegrando, está voltando a alegria para Israel, para Jerusalém. A arca está voltando de novo, representando a alegria. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses. Olha como é que ele apontava para Jesus. Filipenses, vamos lá. Filipenses, para encerrar, vamos lá. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Davi, ele tirou suas vestes reais e foi para o meio do povão. Foi para o meio do povão porque ele ficou feliz com a presença do Senhor. Voltando, né? A arca. Olha só esse texto aqui, olha. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia! Deixou sua glória, foi por amor, e o seu sangue derramou. Que grande amor, aquela vida se entregou, eu mereço, me alcançou, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Continua. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus. Vai lá. Luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus. Fica de pé, nós já estamos terminando. Hoje o Senhor quer te dar a oportunidade de experimentar a verdadeira Páscoa. A Páscoa que liberta o homem da escravidão do pecado. A Páscoa que faz o homem ser lavado e remido no sangue vertido na cruz do Calvário. A Páscoa que leva o homem a experimentar a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ainda com seus olhos fechados, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19 diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era com um cordeiro sem defeito e sem mancha. Jesus morreu por você. Essa é a mensagem da cruz, a mensagem da cruz que revela o amor de Deus, garante o perdão dos seus pecados, torna possível a sua reconciliação com Deus. E quando eu falo que é a mensagem da cruz, eu lembro daquele hino assim, o de cruz se erigiu, nela um dia como emblema de vergonha e dor. Mas obrigado, Jesus por morrer. O Senhor sofreu por mim. Eu não merecia, mas o Senhor sofreu por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudesse ter vida por meio dele. E este é o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele o nosso pecado fosse perdoado. 1 João capítulo 4, de 9 a 10. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus,
quando Jesus se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. 1 João capítulo 2:2, dependente de Deus, nele você encontrará alegria. Depende de Deus, nele você encontrará paz. Depende de Deus, depende de Cristo, depende desse, aleluia, desse nome maravilhoso, aleluia. Nós somos reconciliados com Ele mediante a morte de Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Oh, ale. De novo aquele hino, Galileu, vamos lá. Amém. Bate o tom menor. Levanta suas mãos para o alto e ore comigo. Senhor, muito obrigado por tua presença, muito obrigado por tua palavra. É bom sentir a tua presença, Senhor. Deus, nos permita viver o sobrenatural. Abra os nossos olhos para as suas maravilhas, para os milagres. Não queremos viver apenas o ordinário dos nossos dias, mas queremos viver e queremos enxergar o extraordinário que acontece através da tua poderosa mão. Oh, aleluia. Ainda adorando ao Senhor, irmãos, sabemos que Deus é um Deus que opera milagres. E nessa noite Ele vai operar um milagre na minha vida, na sua vida, na vida do Nicolas, na vida da Késia, na vida de todos os irmãos que estão enfermos. Deus vai operar um milagre na nossa vida. Não podemos viver apenas o ordinário, mas precisamos viver o extraordinário de Deus. Sabemos que és o Deus que opera milagre, é o Deus que tem o poder sem limite. Podemos assim pedir ao Senhor que derrama sobre nós o Espírito que vivifica, o Espírito que traz a paz e nos conceda a capacidade de enxergar os milagres em nossa vida. Fala, Senhor, eu quero viver. Fala comigo, Senhor, eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver o milagre do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor abriu o mar vermelho. Foi o Senhor que deu o poder, irmãos, e fez passar, aleluia, a pé enxuto o mar vermelho. Foi Jesus que multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Foi Jesus quem curou os doentes, ressuscitou mortos. Portanto, nós reconhecemos que não há nada impossível para Deus. Nós confiamos no poder e nos milagres de Deus. Oh, aleluia. O Senhor abriu, sim, o mar vermelho, fez milagre. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus não mudou. Ele vai operar um milagre na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, a Páscoa chegou, a Páscoa chegou, Jesus chegou na minha vida, aleluia.